Olá pessoal, estou de volta para o nosso encontro nas nossas aulas de língua portuguesa e neste encontro nós vamos estudar sobre a preposição. Vamos lá então. Preposição. O que é essa classe de palavras? Como sempre digo, a definição é meramente operacional. Não é necessário saber a definição de uma preposição, mas saber diferenciá-la de outras classes gramaticais e saber usá-la de maneira consciente. Então, está aí o seu conceito, é uma palavra invariável, ou seja, não se flexiona nem em gênero, nem em número, e que liga dois termos da oração, subordinando um ao outro. A preposição estabelece ainda uma certa relação de dependência entre elas, entre essas palavras, né? O subordinado e o subordinante. Então, é uma questão difícil de resolver. Moro em Brasília. Elisa gosta de doces. É uma programação imprópria para crianças. Veja que, se tentássemos omitir essas preposições, que são esses termos que estão destacados nesses exemplos, as orações ficariam sem sentido. É uma questão difícil resolver. Moro em Brasília. Elisa gosta doces. É uma programação imprópria a crianças. Vejam que a supressão desses elementos comprometeria o significado que nós pretendemos dar a essas orações, mostrando com isso que, de fato, a preposição é uma palavra que liga dois termos de uma oração. A gente vê aí difícil em resolver, não é? A preposição ligando aí um adjetivo difícil ao verbo resolver. Moro em Brasília, o em, né, está ligando o verbo morar ao substantivo Brasília. Em Elisa gosta de doces, o de está ligando o verbo gostar ao substantivo doces. E no último exemplo, é uma programação imprópria para crianças, nós vemos a preposição para ligando o adjetivo imprópria ao substantivo crianças. Interessante também observar que é possível perceber que o termo introduzido pela preposição pode estar se referindo a um verbo ou a um nome. Então vejam, fiz de tudo para te esquecer, foi advertido por estar se comportando mal, né? Vejam que o para está subordinado ao verbo fazer, né? Fiz de tudo para te esquecer, foi advertido por estar se comportando mal. Já o por está atrelado ao adjetivo advertido. Então é interessante porque a preposição ou ela vai estar ligada a um verbo, ou a um substantivo, ou a um adjetivo. O que são as preposições essenciais? O que são as preposições acidentais? As preposições essenciais são palavras que funcionam basicamente como preposição, como a, ante, até, após, de, desde, em, entre, com, contra, para, por, perante, sem, sobre e sob. São, digamos assim, numa linguagem bem próxima de nós neste momento, seriam aquelas preposições raízes, originalmente preposições. Diferentemente das preposições acidentais, que são aquelas palavras pertencentes a outras classes gramaticais, mas que, perdendo a sua significação original ou a sua função original num determinado contexto, passam a exercer o papel de preposição. Então, eis os exemplos: como, conforme, segundo, durante, fora, exceto, etc. E o que são as locuções prepositivas? Sempre lembrando que quando falamos de locução é pelo menos um termo binário, ou seja, é uma expressão formada de pelo menos dois elementos. Então vamos lá. São locuções prepositivas, né? Aquelas expressões ou conjunto de palavras com valor e emprego de preposições. Então eis os exemplos: atrás de, através de, embaixo a fim de acordo com, por causa de, longe de, perto de, ao redor de, junto a, ao lado de, apesar de, por trás de,
acerca de, cerca de, em favor de conformidade com, etc. Eis os exemplos. Eram agradáveis para com os amigos. A proposta estava de acordo com o pedido. Então, para com e de acordo com são exemplos aí de locuções prepositivas. O que são combinações e contrações quando nos referimos às preposições? As preposições podem se unir a palavras de outras classes gramaticais por combinação ou contração. Se na junção ou união de elementos não há alteração fonética, ocorre combinação. Caso contrário, ocorre contração. Então, é o que vemos aí. A, que é uma preposição, mais o, que é um artigo. Aos. A, que é preposição, mais onde, que é um advérbio. Aonde. Vejam que não houve alteração fonética. A mais o, ao. Ou a mais os, aos. A mais onde, aonde. Quando não há alteração fonética, ocorre combinação. Então, ao, aos, aonde são exemplos de combinação. Entretanto, como vimos, na contração há alteração fonética oriunda desse encontro da preposição, mais um artigo, ou mais um advérbio, ou mais um pronome. Então vejamos, de mais o, do, ou dois, se for os, de mais a, da, em mais o, no, em mais a, na, em mais ele, neles, em mais ela, nela, de mais ali, dali, de mais ele, dele, de mais ela, dela, a mais a, as, a mais aquele, aquele, a mais aquela, aquele, a mais aquilo, aquilo. Vejam que nos 4 últimos exemplos nós tivemos aí o acréscimo de um sinal indicativo de crase, que é quando o a preposição se encontra com o a inicial, ou de um artigo, ou a inicial dos pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo. Mais à frente nós vamos estudar esse fenômeno chamando esse encontro de crase, que é marcado por esse sinal grave, né? Que em vez de dizermos a, ou a, aquele, a, aquilo, nós falamos normalmente a, aquele, aquela, aquilo, e marcamos essa contração nesses casos e em outros que vamos estudar mais à frente com o sinal grave, que é o sinal indicativo da crase. Valor semântico das preposições. Ao desempenharem a sua função de ligar termos numa oração, as preposições estabelecem relações de significado, semânticas, entre o termo regente, verbo, substantivo, adjetivo, que pede a preposição, e o termo regido, o que lhe completará o sentido. Em razão desse fenômeno, alguns valores semânticos das preposições são identificados nessa relação estabelecida entre elas e as palavras com as quais se relacionam. O que se quer dizer com isso? O que se quer dizer que as preposições podem ter significados e têm quando no seu relacionamento com outras palavras, né? Eu, por exemplo, posso dar casa de Pedro, casa de madeira, casa de férias. Mesmo sendo a mesma preposição formalmente, esse de vai estabelecer relações diferentes com o nome que vem seguido dele. Então, se eu digo casa de Pedro, Pedro é o dono da casa, ou a casa pertence a ele. Casa de madeira já não tem mais essa relação de pertencimento, mas sim daquilo de que é feita a casa, de matéria. Ela é feita de madeira. E casa de férias já não tem mais nem o pertencimento, nem a matéria de que ela é feita, mas a finalidade da casa. Então vejam que as preposições podem e desempenham sim esse papel semântico no seu relacionamento com outras palavras dentro de uma expressão. Aqui eu apresento alguns valores que são expressos pelas preposições. Reparem que haverá repetição de preposições, isso foi feito por mim intencionalmente, mas para mostrar que, na verdade, elas não têm um valor fixo, mas na combinação com as palavras com que se relacionam, elas podem exprimir
estes e tantos outros valores. Então, eu listei aí assunto, causa, companhia, conformidade, distância, finalidade, instrumento, lugar, matéria, meio, modo, oposição, origem, posse e tempo. Pode haver outros sentidos? Sem dúvida, assim como há sentidos ilimitados na língua. Então, conversaram sobre política, o assunto sobre o qual conversaram. Com o dinheiro no bolso, saiu com os amigos. Ou seja, porque estava com o dinheiro no bolso, saiu com os amigos. Essa foi a razão, a causa, o motivo de se ter saído com os amigos. Companhia. Aldo saiu com os amigos de trabalho, foi com quem ele saiu. O aluno fez o trabalho conforme o professor orientou, de acordo com o professor orientou, conformidade. Estávamos a poucos metros do local do acidente. Distância. Finalidade. Para aprendermos é preciso vontade. A fim de aprendermos é preciso vontade. Então veja esse para, da ideia de finalidade. O garoto feriu-se com um canivete, ideia de instrumento. Lugar, mudei-me definitivamente para Brasília. Gosto de casas de madeira, matéria. Os atletas foram de ônibus para a competição, o meio pelo qual eles foram para a competição. Trabalharam com afinco, foi o modo por meio do qual trabalharam, ou com o qual trabalharam. Oposição, os manifestantes se posicionaram contra a adoção dessas medidas. Origem, procedência, os turistas vieram de Dubai. Posse, esta é a casa de Fernanda, é aquela que possui a casa. Tempo, durante 2 anos Edmundo trabalhou conosco. Então estes são alguns exemplos, né, desses valores estabelecidos pelas preposições no relacionamento com as demais palavras. Uma observação muito importante no emprego das preposições, tanto na fala, mas sobretudo na escrita formal, é que não se deve fazer a contração da preposição de com o artigo que encabeça o sujeito de um verbo. Então vejam os exemplos abaixo. Está na hora de a criança brincar. É muito comum nós falarmos na nossa fala diária, descomprometida, informal, está na hora da criança ir brincar. Entretanto, o sujeito de ir brincar é a criança. E nesses casos, o de tem que vir dissociado do a. Está na hora de a criança ir brincar. E não, está na hora da criança brincar. Vejam o exemplo abaixo. O sujeito do verbo brincar é criança. Por isso é que nós não podemos contrair a preposição de com o artigo a, que introduz o sujeito. Então vejam só esse exemplo, mesmo isso valendo para pronomes pessoais, né? Chegou a hora de ele sair. É comum nós ouvirmos as pessoas falarem, chegou a hora dele sair, mas não. Chegou a hora de ele sair, porque ele é o sujeito de sair. Então lá em cima, está na hora de a criança ir brincar, e não da criança ir brincar, porque criança é o sujeito de ir brincar, desta locução verbal. E embaixo, chegou a hora de ele sair e não chegou a hora dele sair, porque ele é o sujeito de sair. Então, como disse, ele é sujeito do verbo sair. Por isso, não se pode contrair a preposição com sujeito. O sujeito é sempre o termo regente. O termo que antecede a preposição é denominado regente. O termo introduzido por uma preposição é denominado regido. Ok? Então, o verbo que pede preposição. O verbo será o regente. O termo que é introduzido pela preposição será chamado de regido. Então, gosto de uva. Gosto é o termo regente. De uva, que é o termo regido, introduzido pela preposição, obviamente será chamado de regido. Então, o sujeito é sempre termo regente, que significa que não pode vir introduzido por preposição. Bem, chegamos ao final desta videoaula. Espero que você tenha gostado, que essa aula tenha esclarecido alguns pontos. Como eu sempre recomendo, se houver dúvidas, volte à videoaula e estude, preste atenção, volte a ela quantas vezes forem necessárias e, o que é importante também, faça todos os exercícios propostos
que são oferecidos para você. Até o próximo encontro, querido aluno. Até o próximo encontro, querida aluna.